Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu estou aqui com mais um pouquinho de leitura e de reflexão sobre aquilo que as Escrituras, que a Palavra de Deus tem para nos ensinar. Continuaremos hoje a nossa leitura e as nossas reflexões do livro de Provérbios, em seu capítulo 26, mas hoje dos versos 16 a 20. E eu convido você a fazer um apanhado, uma compreensão, uma reflexão sobre aquilo que as palavras podem declarar e que os comportamentos, as atitudes podem testificar, e como é importante que nós tenhamos alinhamento entre aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor e declaramos, e assim também façamos conforme as Escrituras nos alertam. Então, sem mais demora, livro de Provérbios, capítulo 26, versos 16 a 20, diz assim o verso 16: Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. E como referência paralela a esse verso, nós temos ainda no livro de Provérbios, mas no capítulo 26, o verso 25, que é mais para frente um pouquinho, que diz assim: Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. E é justamente para a gente refletir o seguinte, que aquele que está em situação de preguiça, demonstrando um comportamento preguiçoso, ele se acha mais sábio aos olhos dele mesmo do que se a gente apanhasse, como diz o versículo, 7 pessoas com mais prudência, com mais sabedoria e com mais prontidão de ensinamentos e de instruções, né? É como se ele se julgasse sábio do que toda a sorte de sábios existente na terra. O preguiçoso, ele pensa que dentro dele mesmo ele não produzindo coisa alguma e não aprendendo coisa alguma e não ensinando coisa alguma, ou não se instruindo, não recebendo nenhum tipo de instrução e nem buscando esse tipo de instrução, dentro dele já mora tudo que ele precisa saber, né? Dentro dele já está a sabedoria, a felicidade completa, de modo que ele é assim mais sábio do que todos os sábios, né, que se dão trabalho e afinco e disciplina para investigar e aprender e estar em atividade. Essa passagem é justamente para a gente refletir como uma crítica a essa situação que nós nos auto-justificamos, né? O perigo que existe da visão distorcida da realidade quando a gente julga a gente mesmo, e principalmente que a preguiça pode causar em nós, né? Levando muitas vezes a pessoa a se considerar superior quando na verdade ela está completamente o oposto, né? O verso 17, ele diz assim: O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. E aí esse verso vem falar novamente, né, de uma atitude, de um comportamento. Veja, a Bíblia, ela nesse momento, nesse verso, ela nos aconselha a gente simplesmente não se intrometer nas questões alheias. Mas veja, ela fala o que passando, não é situação conhecida, não é do meio, por exemplo, familiar, não foi necessitado um aconselhamento, não foi necessitado uma ação ou um socorro. Uma situação onde a gente não tem envolvimento direto, né? A gente não tem conhecimento de causa, a gente não tem nenhum tipo de familiaridade, então é uma situação que, por exemplo, acontece em várias ao longo do nosso dia. O aconselhamento da Bíblia é justamente que a gente não se intrometa, não saia participando de tudo aquilo que aconteça nos nossos dias, todas as circunstâncias arbitrárias ou não que ocorrem no nosso dia, né? A Bíblia, ela chama, pra gente refletir a diferença das coisas que acontecem ao nosso redor, que exigem, demandam que nós intervenhamos, é o bom senso, e aquilo que não é necessário, né? É diferente quando a gente é envolvido, quando é solicitada a nossa intervenção, né? Mas fora disso, a Bíblia, ela considera, como nesse verso, desnecessário, né? Esse só de passagem é que faz toda a diferença, né? Não apenas não adianta nós, como cristãos, nos envolvermos em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os problemas, em tudo que acontece ao nosso redor, como também pode nos causar dano, nos envolver em coisas que não deveríamos, né? E aí, por isso, por isso a metáfora do cachorro. Se alguém pega um cachorro pelas suas orelhas, ele vai se sentir ofendido e provavelmente vai machucar o cãozinho. E por isso ele morde, ele tem uma reação. Então é justamente um aconselhamento, não para que a gente tenha um comportamento de superioridade ou alguma coisa nesse nível, não, mas para que a gente não sofra consequências desnecessárias de envolvimentos em situações
que são desnecessárias, né? É o contrário quando é necessário uma sábia interposição onde nós podemos ajudar de alguma forma como mediador, né, em prol de alguma paz ou de alguma reconciliação. Mas nem tudo que a gente vê e que a gente ouve que está próximo de nós precisa das nossas respostas, das nossas reações, da nossa participação ou ainda do nosso partido ou solidariedade. O verso 18, ele fala assim: como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, que é um complemento com o verso 19, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. 2 Pedro, no capítulo 2, verso 13, fala assim: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Uma mentira, ainda que de brincadeira, causa um dano de verdade, né? Causa um dano sério. Primeiro de tudo, é uma instrução, assim como uma crítica para que a gente reflita. Não convém àquele que crê no Senhor Jesus participar de brincadeiras desse tipo de simulação, desse tipo de engano. O livro de Efésios, no capítulo 5, verso 4, fala ainda: nem torpezas e nem tolices e nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. É como se fosse um ato de um louco brincando com algumas coisas que podem causar dano, provavelmente, à sua vida, né? Mas com a diferença do louco é que ele é responsável ali por aquilo que ele está fazendo de alguma forma. O mentiroso, o brincalhão, ele é diferente do louco. Por que estou dizendo isso? Porque nós que cremos no Senhor, nós conhecemos e buscamos conhecer profundamente a verdade. E nós sabemos que o Senhor Jesus, assim como Deus, são partidários da verdade completa e absoluta. Qualquer coisa diferente disso está em profunda contradição com os valores dos céus. Então, uma brincadeira enganosa, uma brincadeira que causa dano e prejuízo, que o princípio dela seja apenas iludir, já não é condizente com aquele que crê na verdade, segue a verdade e busca a verdade. É um comportamento completamente inadequado. Provérbios, capítulo 10, verso 23, fala: para o tolo, cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. A continuidade do verso 19 traz pra gente ali alguns versos de referência. Por exemplo, Provérbios capítulo 16, verso 28, que fala que o homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos. O verso capítulo 18 de Provérbios, no verso 8, fala ainda que as palavras daquele que intriga são como feridas, elas descem ao íntimo do ventre, ou seja, profundo, né? Machuca, toca, alcança bem no íntimo. E Provérbios, no seu capítulo 22, verso 10, vem falar que lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e acabará a questão e a vergonha. É como, tal qual, aquele que brinca, né, com um princípio de brincadeira enganosa que vai causar algum tipo de um dano, e aí quando o dano ocorre, vira e fala que brincadeira para amenizar a consequência, é como um falador na interpretação das escrituras, né? Um sussurrante. É a mesma qualidade de comportamento daquele que secretamente trai aquele que lhe é próximo. É a mesma qualidade de comportamento daquele que faz afirmações que ele ou outra pessoa inventou, ou que revela algo que não deve ser dito, ou que diz a alguém a quem especialmente ele não deve. E que repete palavras em um sentido distorcido, um sentido diferente daquele que originalmente foram citados, e tenta apagar toda essa sorte de comportamentos com a frase: é brincadeira. Né? É um destaque esses dois versos para que a gente tenha a atenção profunda, a irresponsabilidade, né? E o perigo que é brincar com situações sérias e principalmente com situações e circunstâncias que vão enganar outras pessoas. Mesmo que se alegue que foi apenas uma brincadeira, nós que servimos e cremos no Senhor nosso Deus, é o Senhor Deus da verdade. Não nos é lícito participar de situações, coisas ou brincadeiras enganosas. Não faz o menor sentido e não é condizente com a prática da verdade. E o verso 20 diz que o último verso dessa noite diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda.
Provérbios capítulo 22, verso 10 fala, relembrando, né? Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e acabará a questão e a vergonha. Provérbios capítulo 21, verso 9 fala que é melhor morar num canto de telhado do que ter uma companheira em casa ampla, uma mulher briguenta. E Provérbios capítulo 27, verso 15 fala que o gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Porque tudo isso para a gente ter a seguinte ilustração: assim como um carvão preto e frio alimenta o carvão incandescente, como a madeira alimenta o fogo que foi aceso, o homem briguento ele apoia e alimenta a contenda. Então é importante que nós paremos assim para refletir nesses versos, principalmente nesse último, que nós não devemos alimentar e nem sermos causas de discórdias, né? A Bíblia, ela inspira, o Senhor nos inspira através das Escrituras a sermos bravos, a sermos corajosos, mas jamais sermos iniciadores de confusões, de circunstância alguma, né? Causadores de discórdias, causadores de comoções ou de revoltas de forma alguma. Ao contrário, nós devemos evitar do mais simples comportamento que possa causar uma discórdia até o maior, né? A gente tem que evitar falar mal das pessoas, nós devemos evitar sim alimentar boatos e fofocas, porque se todos nós assim agíssemos, as contendas diminuiriam absurdamente e a paz prevaleceria entre as pessoas. Essas são as reflexões nessa noite, mais práticas, né? De um cunho mais prático ao invés de teórico. Mas para quê? Porque o título daqui desse vídeo, a língua fala e o comportamento testifica? Porque a Bíblia nos ensina não só esses versos para a gente decorar e cuspir eles contra as outras pessoas que estão realizando algum ato, alguma coisa que nos ofenda ou ainda que seja, né, algo condizente com essas advertências, essas instruções que a gente trouxe nessa noite, mas para que a gente aprenda e execute, manifeste esses valores, porque verdadeiramente manifestando esses valores, manifestando a verdade, evitando esses comportamentos, né, nos afastando desse tipo de situação, suportando algumas outras que em muitos casos a gente não pode confrontar, não pode se afastar, então tem que suportar, é que verdadeiramente nós estamos seguindo o caminho do Senhor Jesus Cristo, é que verdadeiramente nós estamos manifestando o nosso amor, a nossa fé e a nossa confiança nele, e ele em todo o tempo nos ajuda a discernir, a nos afastar, a resistir e persistir tudo aquilo que nós precisamos em fé, com coragem, preenchidos de amor que vem do céu. Essas são as reflexões nessa noite, eu espero que tenha sido bênção para você, e se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, já no mês de julho, nós estaremos com a continuidade de reflexões no livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe essa noite.